Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aluno e aluna, como é que vocês estão? Estão bem? Lembrando a vocês que qualquer dificuldade, qualquer dúvida, abaixo das aulas, tem uma partezinha que você pode entrar em contato conosco e no momento oportuno estaremos tirando suas dúvidas. Nós acabamos de falar na aula anterior sobre a dispensação da graça. Hoje vamos falar nesta aula sobre a última dispensação, a dispensação milenial, né? Ou o milênio. Percebam algo, vamos dizer assim, semelhante em todas as dispensações. Quais são as semelhanças? Na dispensação da consciência, o homem não foi fiel, teve a punição. Na dispensação da consciência, o homem não foi fiel, essa dispensação teve punição. Então toda dispensação tinha um benefício e tinha vamos dizer assim, um juízo. Adão caiu, teve juízo. Na dispensação da consciência, caíram, teve juízo. Na dispensação do governo humano, não cumpriram, teve juízo. Na dispensação dos patriarcas, também saíram do lugar que Deus disse para ele ficar. Era para eles terem ido visitar José e voltar para a terra dos seus, para a terra que Deus já tinha plantado eles. Porque eles já estavam na terra de Canaã. Mas eles foram, Jacó foi e ficou lá no Egito. E aí perderam a terra, ficaram distantes da terra. E teve a punição. Porque iniciou o período da lei, eles não obedecem à lei e Deus os punia, né? Tinha consequências. Coré, Abirã e Datã, por exemplo, Deus abriu a terra e engoliu ele, toda a sua casa. Quando Miriam falou contra Moisés, ficou leprosa, ficou alguns dias fora do arraial. Então, sempre teve a punição. Lembrei a vocês do período dos juízes, que Deus os entregava na mão dos inimigos de Israel. Muitas das vezes Israel ficou cativo. Muitas vezes Israel ficou servindo na servidão aos medianitas e vários outros povos. Na dispensação da graça, também há um juízo, né? Aqueles que, lembra que eu falei na aula anterior sobre o propósito de Cristo vir, né, de ser o salvador da humanidade, a salvação pela graça, uma dádiva, um presente, mas o meio de me apropriar dela é mediante a fé, é pela fé, não é de obra, é dom de Deus. O Espírito Santo, né, convence o homem do pecado e o homem consegue enxergar a luz. Ele disse: eu quero a luz, eu quero a vida, eu quero Deus, eu quero salvação, quero perdão. E ele confessa, e pela fé todas as dádivas, né, concernentes ao ato vincado de Cristo passa a fazer parte da vida daqueles que aceitam o sacrifício de Cristo substituto naquela cruz. Por isso que Paulo diz aos Romanos capítulo 8, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aí não é Romanos não. Aí é Coríntios, 1 Coríntios. Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que Cristo levou sobre si
né, todas as nossas culpas. Então, a salvação está ofertada a todos os homens, a porta da graça está aberta. Quem que entra? O branco, o pobre, o negro, o alto, o baixo, né, o brasileiro ou o estrangeiro, não interessa, basta ter fé. Se tiver fé, pode entrar pela porta. O segredo é ter fé no que Cristo fez. Então me aproprio do que Cristo fez quando eu creio no que Ele fez. Senhor, não é o que eu faço, não é o que eu estou fazendo, é o que Cristo já fez por mim. Então, a salvação é pela graça. Falamos do Espírito Santo vindo a fazer esse trabalho em nós e por nós e conosco. Falamos também sobre o arrebatamento da igreja. A igreja será tirada, a igreja será arrebatada. E quem perder o arrebatamento, literalmente aí vai enfrentar a grande tribulação. Grande tribulação. Será um período que será marcado pelos grandes juízos de Deus. Né? Os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, as taças da ira de Deus será derramada. Será um período de sofrimento, de angústia, de perseguição, de tribulação nunca vista antes na história. Será Deus, literalmente, derramando a sua ira sobre aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Aqueles que não abraçaram pela fé o plano de salvação. O pecado atrai a ira divina. E somente a morte, o sangue de Jesus, tem poder de aplacar a ira de Deus. Aqueles que não estiverem em Cristo, literalmente, serão aí réus deste período onde Deus mandará sua ira, sua cólera, literalmente derramada sobre a terra. O anticristo, né, virá nesse período, né, grande tribulação, é um período de 7 anos dividido em 2 partes. Logo após o arrebatamento, nos primeiros anos, 3 anos e meio, o anticristo se levanta, faz uma falsa paz, né, tem um período de prosperidade mundial, um governo mundial, um líder mundial, ele é ovacionado, e daí para frente acontece toda essas profecias da palavra de Deus. Então, Israel vai ser enganado pelo anticristo. O anticristo vai dizer, ele é que é o nosso Cristo, ele é que é o Messias. O templo será reconstruído em Jerusalém, os sacrifícios vão voltar, o anticristo vai entrar no santuário, vai se assentar no trono, vai se autoproclamar Deus, vai blasfemar do próprio Deus, e ainda assim Israel vai começar ainda a cultuá-lo, a adorá-lo, e de repente o falso profeta vai mandar fazer uma imagem do anticristo, vai colocar em Jerusalém, na praça lá. Israel vai rejeitar a adoração à imagem, por causa da lei. Lembra da dispensação da lei? Não se curvará. Israel nesse período não vai aceitar se curvar diante da imagem do anticristo. Então aí o trapo é quebrado de paz e a perseguição do anticristo implacável contra Israel, ao ponto dele colocar todas as nações contra Israel. E no período de esmagar e exterminar Israel, Israel vai clamar aos céus, e o Senhor Jesus vai retornar para livrar Israel da mão do anticristo, do falso profeta e de Satanás. Nesse período, Israel literalmente vai reconhecer que foi enganado, vai clamar o Messias verdadeiro que eles mataram. Eles vão reconhecer isso. Nós matamos o verdadeiro Messias, e eles começam a clamar ao nome de Jesus, o Nazareno, que eles mataram na cruz.
eles reconhecem e eles começam a clamar o Messias verdadeiro, que é Cristo. E Cristo vai vir e com base em Zacarias capítulo 14, verso 5, a igreja estará com o Senhor Jesus, quando Jesus vir, né, para resgatar aí Israel. Depois disso tudo aí, eu estou falando de maneira resumida, viu, irmãos? De maneira resumida. Tem muita coisa na escatologia que não tem como resumir em um vídeo de 15, 20 minutos. Estou passando por cima, então alguma coisa pode ficar meio assim, mas não é a intenção falar de escatologia. Mas o milênio tem a ver com a escatologia, tá certo? Então, depois desse resumo, o anticristo engana Israel, depois o trato de paz é rompido, porque Israel não quer adorar a imagem dele, então o trato é rompido e o anticristo começa a perseguir Israel, as nações agora está todo mundo contra Israel, encurrala Israel, né, nos montes. Israel começa a reconhecer que ele matou o Messias verdadeiro na cruz, crucificado, e eles começam a clamar, ó Messias, Jesus, com base em Zacarias capítulo 14, verso 5, Jesus volta com os seus santos, ou seja, volta com a sua igreja. Então, nesse período, o anticristo é lançado no lago de fogo, o inferno é lançado no lago de fogo, o falso profeta também, e a Bíblia diz que Satanás será preso no período de 1000 anos. E aí entra o milênio. O milênio tem a ver com esse tempo, né, de 1000 anos, aonde o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino na terra. É chamado de reino milenar, aonde não vai haver guerra, não vai haver tristeza, angústia, será 1000 anos de paz, de fartura, de tranquilidade, de bênção. Tá bom? Eu vou fazer a leitura do final do nosso PDF. A sétima dispensação é chamada de milênio devido à duração de 1000 anos. O milênio é o reino literal de Cristo na terra, que será estabelecido em Israel e terá início por ocasião da vinda de Jesus em glória com os seus santos. Nesse período, Satanás será aprisionado no abismo. Assim será iniciada uma nova ordem, um novo governo. Zacarias 14, 5, Judas 14, Daniel 2, 44, Apocalipse 20, versículo 2. Depois dos 1000 anos, o período terminará com o juízo final. O juízo final. Porque quando Jesus vem, Jesus aprisiona Satanás, né? 1000 anos ele está reinando Israel, né? Sobre toda a terra, e Satanás está preso. Depois dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto, vai, se possível, se for enganar muita gente, vai haver muitas pessoas ainda que serão enganadas por ele, e por fim, né, vai terminar com o julgamento final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao verso de número 14. Então, a dispensação, a gente aí iniciou em Gênesis, Adão, e termina agora com o juízo final. Como disse no início para vocês, nossas primeiras aulas sobre dispensação, que literalmente é a história contada de maneira, sabe, por período. E em cada período, Deus tem uma regra, Deus tem, vamos dizer assim, estabelece um pacto, uma aliança, uma dispensação, para que o homem honre a ele, seja fiel. E se ele não ser fiel, ele acaba aí assumindo as duras consequências. Aqueles que rejeitarem a graça de Deus terão como consequência aí o juízo final. Então, esse foi o resumo, né, da dispensação do milênio. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos até a próxima aula. Nos veremos lá. Deus te abençoe.